Chamar o Guto Rabelo para participar com a gente direto de Belo Horizonte, num jogo em que o Cruzeiro volta a mandar um recado, né? Tinha perdido a liderança para o Flamengo, aí vai enfrentar um Botafogo que estava se acertando depois da Copa do Mundo, né? Com a chegada do David Ancelotti, e vence com autoridade fora de casa. Guto, bom dia. Bom dia, Barreto, Coutinho, Luciano, todo mundo que está curtindo o programa. Eu acho que isso que deixa o torcedor do Cruzeiro mais empolgado, assim, né? Essa resposta que o time deu. Porque depois dos 3 jogos anteriores, né, em que o Cruzeiro não conseguiu vencer, empatou com o Corinthians fora de casa, perdeu para o Ceará em casa e depois pela Copa do Brasil ficou num 0-0 com o CRB, ficou uma interrogação, né? Será que a energia do Cruzeiro está acabando? Será que o Cruzeiro não vai ter condições de sustentar uma competitividade até o fim da temporada? E ontem o Cruzeiro realmente deu uma resposta muito positiva diante de um adversário poderoso, né? Que estava há 1 ano sem vencer, sem perder como mandante no Campeonato Brasileiro, e curiosamente a última vez que tinha perdido tinha sido para o Cruzeiro, né? E agora o Botafogo volta a perder em casa para um Cruzeiro que foi o Cruzeiro que a gente viu na maior parte desse Campeonato Brasileiro até aqui sob o comando do técnico Leonardo Jardim, né? Um time muito compromissado na marcação, determinado a tirar os espaços do adversário e muito objetivo nos contra-ataques, muito rápido para chegar no gol adversário. O Cruzeiro fez um primeiro tempo muito bom, Barreto. Assim, o jogo todo do Cruzeiro acho que foi positivo, mas especialmente a etapa inicial foi muito boa. O primeiro gol do Cruzeiro sai de uma roubada de bola, que tem uma desatenção, claro, do Botafogo, mas mérito também do Cruzeiro de conseguir pressionar a saída de bola e chegar ao gol com o Christian. E depois a gente vai ver, daqui a pouco, está vendo o lance até do pênalti inicialmente marcado, depois com a ajuda do VAR o árbitro cancela, né? Isso de alguma forma também acho que dá mais confiança para o Cruzeiro seguir e chegar ao segundo gol depois com o Caio Jorge. Mas de uma forma geral, assim, é uma jogada muito bonita, né? Esse lance do Caio Jorge que resulta no gol do Matheus Pereira, essa dupla que vem muito entrosada e muito bem. Acho que o que fica de mais importante realmente para o Cruzeiro, para a torcida, é o time mostrar força diante de um adversário poderoso fora de casa no momento em que muitos questionavam o que o Cruzeiro poderia fazer. Ainda há muito campeonato pela frente. Os times pequenos está difícil. Até ontem saiu um pouquinho do que ele costumava fazer, sabe, Barreto? Porque, em geral, ele sempre diz que a luta do Cruzeiro é pela Libertadores, ele não fala muito em briga pelo título, mas ele sempre ficou mais naquela, assim, de manter os pés no chão. Mas ontem a gente sentiu o Leonardo Jardim se permitindo um pouco mais no sentido de talvez um pouco mais leve, e até para tirar um pouco das críticas sobre o grupo, sobre os jogadores, a gente viu o Leonardo Jardim elogiando o Cruzeiro de uma maneira a dizer que quando ele chegou em fevereiro, né, se dissessem a ele que o Cruzeiro teria a essa altura do campeonato 37 pontos, ele assinaria na hora. Acho que isso diz realmente muito sobre o que ele tem feito e sobre o que esse Cruzeiro tem feito, né? Se a gente olhar para a temporada como um todo, está nesse momento com 37 pontos, é algo muito positivo, e vencer o Botafogo é uma demonstração de força e uma demonstração de que o Cruzeiro realmente pode dar trabalho, até porque daqui a pouco tem as competições sul-americanas, o Cruzeiro já está eliminado, né, da Copa Sul-Americana, vai ter semaninha aí para descansar e pode estar forte realmente no Brasileirão. Os jornais do Rio, que nós mostramos ali no nosso giro, consideram que o Botafogo jogou mal. Né? As duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, coexistir. Às vezes acontece por causa da outra. Eu defendo aqui a tese da coexistência no futebol, que nem sempre é muito bem aceita. Né? Duas coisas podem, né, ocupar o mesmo lugar no espaço, Se tivesse campo de futebol. Se tivesse que falar de um problema do Botafogo no jogo, para mim, bem nítido, foi a descompactação defensiva, né? O time, em nenhum momento que tentava adiantar o bloco de marcação, conseguia fazer isso no tempo certo
e acabava deixando muitos espaços para o Cruzeiro aproveitar, e o Cruzeiro sabe bem fazer isso, né? Soube mexer bem a bola de um lado para o outro, soube encontrar o Matheus Pereira nas costas do Alan e do Marlon Freitas, que aliás, fizeram um jogo muito ruim, né? Individualmente os dois mal. Mas o Cruzeiro muito bem, né? Concordo muito com o que o Guto disse de retomar a cara do Cruzeiro. Foi um jogo com a cara do Cruzeiro, com a melhor versão do Cruzeiro. Exatamente. Desde que o Leonardo Jardim transformou esse time. Pra mim, essa no lado do Botafogo foi a chave. O Alan e o Marlon fizeram um jogo muito ruim e muito da compactação, da falta dela, passa por esses jogadores. O Gregory deixou um rombo, beleza. O Danilo vai ser o titular, mas também não é exatamente o mesmo jogador. Acho até que tecnicamente é melhor do que o Gregory, mas em termos de preenchimento de espaço, a gente vai ver como é que vai ser. Ele entrou ontem claramente fora de forma ainda, o Danilo vai precisar de tempo. E aí, do lado do Cruzeiro, para mim, a chave, principalmente na comparação do jogo com o Ceará, é o Christian. A volta do Christian ali pela direita faz muita diferença. Ele é um jogador que preenche espaços, que chega na frente na área, como no momento do gol. E o Cruzeiro, esses pontas, principalmente quando ele não tá, são, nessa fase pior, viraram um ponto fraco do time ali. O Wanderson caiu de produção, o Marquinhos, quando entra, não consegue render igual. Então, você ter um jogador com a segurança e a firmeza do Christian ali faz muita diferença. E essas duas chaves do jogo, para mim, foram fundamentais nesse primeiro tempo. O primeiro tempo lembrou o jogo contra o Fluminense, aqui no Rio de Janeiro também. O Cruzeiro faz um excelente primeiro tempo e administra o segundo com muita tranquilidade. Tinha um time claramente superior ao outro ontem e era o Cruzeiro. Nós mostramos o lance ali que gerou reclamação do Botafogo, né? O Palmeiras no Arthur. Não achei nada, né? O pênalti foi marcado no campo e tirado pelo VAR. Né? Achei que o VAR acertou. Ele prevê um contato que poderia acontecer com o Romero e se joga. Não foi nada. Essa recomposição do Botafogo nesse lance é muito defeituosa, né? Os três ali, Caio, Marlon e Barbosa, vão muito mal. O Barbosa não podia fazer a falta no início porque ele já tinha amarelo, ele podia ter puxado a camisa, qualquer coisa ali no Caio Jorge não fez porque ele ia ser expulso no primeiro tempo ainda, e aí todo mundo, os três vão muito mal no lance pra mim. Geralmente o que o manual do zagueiro diz? O atacante tá levando a bola pra linha de fundo em velocidade, você vai cortar caminho, você vai fechar a linha de passe pra área, né? Mapeando quem vai chegar ou tentar bloquear a finalização na direção do gol. E o Caio Jorge não teria como finalizar para onde ele estava levando a bola. E aí acho que faltou pegada para os três também, não é nem para combater o Caio Jorge. 78 metros, né? Exatamente, ó, o cara tá levando a bola pro canto do campo. Olha o Matheus Pereira livre chegando. O Marlon não fecha a linha de passe. O Marlon desacelera quando entra na área, né? Sabe, não pode acontecer. Claro, tem todos os méritos do Caio. 78 metros, é impressionante a aceleração por tanto tempo assim do Matheus. Conduzindo bola, né? Ele é mais rápido conduzindo bola do que os três zagueiros não. E ele faz um primeiro movimento, né, Guto? Eu não sei se aqui eu estou falando como peladeiro, porque na pelada eu gosto de jogar de centroavante. Isso, sou fominha, quer dizer, isso tudo é no passado, eu não faço mais isso, era o que costumava acontecer. Mas ele primeiro pensa em cortar para finalizar, pelo menos ele dá... Quando ele passa no meio de campo, aí claramente a ideia dele é ir para dentro do gol. Essa mudança de direção, eu quero ir para o gol. Mas não vai dar. Aí, inteligentemente também, ele muda de direção... E protege a bola até cruzar, para achar uma máximo, ele leva a bola no limite da linha de fundo para cruzar. De novo, né? Tem coisas coexistindo aí. Tem erros da defesa do Botafogo, mas velocidade e inteligência do Caio Jorge também nesse lance, Guto. Tem 13 gols no Campeonato Brasileiro, né? Mas também tem sido um cara importante nas assistências. E tem um elemento, Barreto, que eu acho que vale a gente discutir um pouco, assim, porque, assim, eu não gosto muito desses rótulos, né, de, esse time do Cruzeiro é um time mais só reativo, que se dá bem jogando, exatamente, né, Coutinho, que só se dá bem jogando contra quem dá espaço. Acho assim, naturalmente o Cruzeiro talvez tenha mais facilidade para jogar contra times que atacam ele, né, Coutinho? Mas se a gente olhar, por exemplo, para os jogos, especialmente contra o CRB, o Cruzeiro criou, né? Faltou eficácia. Mas dizer que esse Cruzeiro é um time que joga bem só contra times que dão espaço para ele, eu acho que é cedo. Mas é uma discussão, assim, né? Muitos pensam que talvez essa seja a cara do Cruzeiro. Contra adversários mais fechados, o Cruzeiro vai penar. Isso aí, eu assim, tô contigo. Inclusive, o primeiro gol não é um gol de um time reativo. Se você pega desde a origem do gol, é uma bola que está na mão do Cássio, roda o time inteiro. Aí há um cruzamento que o John fica com a bola e o Cruzeiro pressiona a saída de bola do Botafogo.
e rouba dentro do campo do Botafogo, na meia-lua ali. O John se precipita, dá a bola pro Alan, né? O Matheus Pereira rouba. É o Wanderson. Depois dá no Matheus Pereira rouba. E é outro problema da defesa. Nesse lance também, fora a falha do John, o Matheus Pereira fica implorando pra alguém chegar pela esquerda e o Botafogo. E o Kaique, quando chega, que demora. Porque ele tava lá atrás, não é demérito do Kaique, ele fez certo. O Vitinho não consegue fechar, o Kaique ainda cruza com espaço. E o Arthur vem no trote, pô. Lateral tá descendo, ele vem no trote, não pode. E tem outro detalhe, assim, alguns detalhes, né? Tanto Caio Jorge quanto o Matheus Pereira, se a gente somar as participações em gols deles na competição, eles têm mais do que jogos. Então, assim, eles têm mais de uma participação em gol a cada jogo, se a gente for botar numa média. E que campeonato tá fazendo o Fabrício Bruno, né? Ele não erra, cara. Os dois zagueiros, daqui a pouco vai ter seleção de primeiro turno, né? Vai começar a fazer. Os dois zagueiros, os dois volantes do Cruzeiro, não tô dizendo que vou botar os 4 na seleção, mas Fabrício Bruno, Djalma, Lucas Romero e Lucas Silva, o campeonato desses 4 é impecável.